Saudações, amados irmãos! Amados irmãos, peço que se inscrevam no canal e ative o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos, que Deus vos abençoe sempre! O tema apresentado: Prepara a tua arca, Jesus está voltando. Por volta de 4.400 anos atrás, a Terra sofreu uma das primeiras intervenções, destinada a extirpar dela uma geração corrompida demais para seu tempo. Para servir de exemplo às gerações posteriores, veio o dilúvio, não sem aviso prévio, e com um objetivo específico: dar um recomeço ao cronograma do Criador. Naqueles dias, Noé foi previamente avisado por Deus e isso está registrado nas Escrituras Sagradas. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus 11:7. O mundo antigo, condenado pela obediência de um só homem. 6 fatos se deram em seguimento ao alerta divino. Noé creu no aviso. Noé avisou sua família. Todos creram. Noé e sua casa trabalharam juntos na construção da arca. Noé foi, por isso, considerado o herdeiro da justiça pela fé. Noé, tendo terminado a arca, condenou o mundo de sua época. Como Noé, estamos preparando nossa arca e alertando nossos familiares e amigos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Se a resposta é negativa, selamos nossa permanência na terra para enfrentar a grande tribulação, o anticristo e todas as consequências geradas pela nossa negligência ao ignorar tantos avisos de Deus. Deus está falando através de sonhos, visões, a sua palavra e seus profetas. Desde os primórdios dos tempos, Deus tem se manifestado aos homens. Deus falou com Noé e ele acatou toda a palavra que saiu da boca de Deus. Ao obedecer à ordem divina e construir a arca, Noé condenou todos quantos ouviram seu testemunho e não o creram. Hoje, são muitos os Noés que estão inundando as redes sociais com postagens onde testemunham seus sonhos e visões sobre a volta de Jesus, porque se converteram a Cristo e, agora, trabalham para avisar familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e a todos em geral, para que também se convertam e se preparem para aquele momento que será um dos mais marcantes da história humana, o fim da Igreja de Jesus Cristo na Terra. O trabalho de Deus e Cristo desprezado pelos homens. Deus veio preparando o homem, desde que o criou, para receber, em primeiro lugar, a lei de Moisés e, em segundo, o Evangelho de Cristo. No primeiro, vieram as leis justas e morais, e no segundo, o perdão e o direito à salvação pelo Evangelho. Mas assim como Israel fracassou na obediência à lei mosaica, hoje o fracasso está em ignorar e desobedecer ao Evangelho. E Deus vem trabalhando tanto para, justamente, evitar, se possível fosse, a perda de inúmeras almas para o anticristo. Por isso, estamos vendo tantos sinais, sonhos, visões, testemunhos, além da palavra de Deus esparramada pelo mundo todo, como se Deus gritasse aos nossos ouvidos: vós surdos, ouve, vós cegos, abre vossos olhos, Jesus Cristo está voltando. Os principais assuntos do século XXI. Por isso, a volta de Jesus Cristo e o arrebatamento são, hoje, 2 dos assuntos mais ensinados, mais pesquisados e comentados nas mídias. Mas os jornais e TVs os ignoram, pois acham absurdo demais o conteúdo da Bíblia Sagrada. E você, o que acha sobre tudo isso? Aconselhamos que se interesse mais sobre o assunto, porque disso dependerá, em breve, sua vida e seu futuro, salvo no céu, ou perdido para sempre. Avisando que Jesus está voltando. Há muito tempo nós trabalhamos avisando sobre a iminente volta do Senhor Jesus Cristo a buscar sua noiva, a Igreja prudente, composta por crentes de todo o mundo verdadeiramente renascidos. Porque desde essa época temos sido constantemente avisados que o fim dos tempos chegou e que a iminente volta do Senhor Jesus se aproxima com rapidez. Esse dia, chamado de o grande e terrível dia do Senhor, será realmente grande para os crentes salvos, mas terrível para os que ficarem sobre a face da terra para enfrentar os 7 anos da tribulação e o reinado do anticristo, junto a uma humanidade rebelde ao Evangelho de Jesus. O conselho geral do Salmo 2: só Jesus pode nos livrar da ira vindoura.
No Salmo 2 encontramos um alerta enviado por Deus tanto a grandes como a pequenos. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2, 10, 12. Nesse versículo somos exortados a aprender com Jesus, o Filho de Deus, e receber os benefícios de servi-lo em temor. Só ele nos traz paz, salvação e livramento no tempo da ira vindoura, quando se derramará a sua sentença sobre aqueles que negligenciaram seus constantes avisos. Deus tem sido paciente, mas é fato que sua sentença já foi decretada e se apressa em chegar o tempo de seu cumprimento, que encerrará a obra de Deus na terra e trará consequências irreversíveis para toda a humanidade. Para os que buscarem entender isso, perceberão que, na verdade, o Criador quer nossa evolução, quer que cada um deixe de ser apenas carne, e se torne, através de Cristo, um ser espiritual, com o coração aberto a aprender, pelo Evangelho, qual é a santa e pura vontade de Deus e, assim, se transforme na imagem daquele que é perfeito, Jesus Cristo. Nesse patamar, a Igreja deverá chegar, para alcançar o fim de todas as promessas de Cristo, estar apta a tomar posse do reino dos céus, e poder viver num mundo sem pecado. Afinal de contas, lá, na Nova Jerusalém, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Quando tudo isso se cumprir, então todo esse plano físico, material, deixará de servir aos propósitos divinos e será lançado no lago de fogo, pois está contaminado pela rebeldia dos homens e dos anjos caídos. O dilúvio da palavra, e a arca de Jesus. Como nos dias de Noé houve um dilúvio, no qual a arca foi alçada em segurança acima das ondas que submergiram o mundo antigo, agora, semelhantemente, está havendo um novo dilúvio, esse espiritual. Esse novo e último dilúvio foi avisado na profecia de Abacuque, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Sim, o mundo está sendo inundado nesses últimos dias pelo transbordar do rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e traz ao mundo o conhecimento de Jesus Cristo, o Salvador. Pelo transbordar desse grande rio, a palavra de Deus, Jesus Cristo e sua salvação são constantemente referenciados em rádios, internet, TV, jornais, revistas, nas praças, em panfletos, no porta a porta. Enfim, para onde olhamos encontramos a mensagem salvadora do Messias, que exorta a todos a se converterem de seus maus caminhos e abraçá-lo como seu salvador pessoal. Essa inundação está literalmente elevando aqueles que têm se abrigado na arca de Jesus, que ele próprio preparou para a segurança de seu povo. Mas essa inundação da palavra de Deus tem também suas consequências mortais. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e a ignora, está literalmente se afogando espiritualmente e se condenando à perdição eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Aprenda isso, a palavra de Deus é vida para todo aquele que crê, mas morte espiritual para aquele que a rejeita. Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12,48. Por isso, o dilúvio da palavra de Deus está cobrindo a terra. Todo aquele que pela palavra se abrigar na arca do Evangelho, será salvo. Aquele que rejeitar os avisos, como o povo dos dias de Noé, perecerá sob as mesmas águas. Água é vida, mas também opera a morte. A palavra de Deus dá vida, mas também entrega a morte. Seu efeito benigno ou nocivo é fruto de nossas próprias escolhas. Escolha Jesus Cristo, e a palavra de Deus será a tua segurança e salvação. Rejeite Jesus, e a palavra o submergirá no mar da condenação eterna. Eventos e sinais na primeira vinda de Jesus. Em sua primeira vinda ao mundo, Jesus, o Messias Salvador, nasceu após avisar apenas algumas pessoas. Os avisados foram José, o noivo de Maria, a futura mãe de Jesus, os 3 reis magos, os pastores de ovelhas perto de Belém, Isabel, prima de Maria, Simeão e Ana. Note que foram esquecidos justamente aqueles que deveriam ser os primeiros a receber o aviso da vinda do Messias, o rei de Israel e os sacerdotes da época.
Porque Deus os ignorou. Porque foram avisados reis de outras nações e não o rei de Israel. Por que razão não foram avisados os sacerdotes levitas, mas sim pessoas simples e humildes que serviam a Deus em espírito e em verdade? A resposta é clara: Deus, que conhece os corações, não encontrou nas lideranças da época um sequer que fosse digno de receber a revelação sobre a chegada do Messias ao mundo. E hoje, até mesmo a grande maioria dos pastores evangélicos não acordou para a realidade. Deus está falando com incrédulos, e estes estão se convertendo, enquanto que as igrejas que dizem servir a Deus estão completamente surdas para os avisos e mensagens que Ele lhes tem enviado. Vazias do Espírito Santo, se encheram de ilusões, de falsas doutrinas, correndo atrás de prosperidade e outras enganações, amando o mundo e tornando suas igrejas maduras para o juízo de Deus, prontas para serem deixadas para a tribulação. Jesus está avisando os que estão de fora. Dias atrás, recebi um vídeo sobre o arrebatamento. O que me chamou a atenção foi o fato de uma jovem mãe dar seu testemunho de que, nos últimos anos, ela teve 3 sonhos com a volta de Jesus Cristo. Ela, que não é crente, relata o quanto ela ficou abalada e, chorando, pedia perdão a todos quantos ofendeu ou pecou em algum tempo de sua vida. Suas estruturas estavam abaladas e quão impactada ela ficou a ponto de aceitar a Jesus como seu Salvador e começar a pregar a familiares, amigos e, por fim, postar o vídeo na internet. Mas o mais interessante de tudo é o comentário feito por um pastor a outro pastor depois de assistir ao vídeo. Ele envia o vídeo com as seguintes palavras: a mensagem Cristo está voltando está cada vez mais distante dos nossos púlpitos. As heresias, o sal grosso, o sabonete ungido e outras inutilidades substituíram o genuíno evangelho. Considero que milhões de cristãos pouco sabem da realidade da volta de Jesus para buscar a sua igreja, tal como está em João 14:3. Desconectados da obra de Deus. Viram isso? Muitos pastores sequer estão preparando seus rebanhos para a volta de Jesus. Por quê? Porque estão mais interessados em garantir a renda mensal e continuar usufruindo dos recursos que oferem e gastam a seu bel prazer. Eles não se interessam pela volta de Jesus Cristo. A vinda de Jesus para tais pastores é apenas uma lenda, mas que se lhes tornará em um grande tormento se não derem ouvidos a tantos sinais e se converterem de seus péssimos caminhos, pois nem eles mesmos estão preparados para a vinda de Cristo. E como vão preparar os discípulos se eles próprios estão totalmente desconectados da comunhão com Deus? E assim, aos olhos de Deus, muitas igrejas estão deixando de ser consideradas por Deus como o corpo de Cristo. E têm passado a ser parte do corpo da besta. Deixaram de ser fonte de evangelização e comunhão com Deus. Tornaram-se estabelecimentos de comércio, fonte de renda para denominações que membraram nos apriscos da grande Babilônia religiosa e comercial já condenada em Apocalipse 17:18, porque trabalham apenas para o lucro obtido no comércio de almas e de homens. Tais igrejas deixaram de ser para a salvação dos homens, para se tornar uma grande rede de escravização religiosa. E, na falta do colírio divino, pastores e rebanhos seguem cegos, rumo ao abismo, enganados pelo próprio falso evangelho que construíram para si mesmos, cumprindo-se neles a profecia de 2 Timóteo 4:3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. A vinda de Jesus Cristo nos ares para o arrebatamento. Agora, passados 20 séculos, os servos do Senhor Jesus Cristo estão sendo insistentemente avisados sobre sua volta iminente nos ares, a buscar aqueles que receberam seus avisos e se têm preparado para o seu retorno. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:15-18. Mas a vinda de Jesus será um grande dia apenas para aqueles que subirem no arrebatamento. Na verdade, a volta de Cristo será ao mesmo tempo terrível, porque abrirá as portas do mundo para receber seu próprio Messias, o Anticristo, preposto de Satanás, a quem escolheram desde o momento em que rejeitaram a mensagem da cruz, a mensagem de arrependimento do Evangelho,
abraçando a insensatez e de novo crucificando a Jesus em seus corações. Avisos divinos são cumprimento de profecias e precedem grandes eventos e mudanças. Já nos dias do profeta Joel, Deus avisou que aconteceria antes do grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel 2:28-32. Em nossos dias esses avisos têm sido intensificados, para que saibamos que estamos vivendo os últimos dias da Igreja sobre a face da terra, e que é chegado o tempo da volta de Jesus, no grande e terrível dia do Senhor. E por que será esse dia chamado grande dia do Senhor? Porque para os salvos em Cristo será o dia da redenção final, o dia em que os crentes mortos ressuscitarão e os crentes vivos serão transformados e, juntos, subiremos ao encontro de nosso Senhor, nos ares, para tomar posse de todas as suas promessas, como herdeiro da justiça pela fé, assim como Noé. E por que será esse dia chamado de terrível dia do Senhor? Porque a partir do arrebatamento dos crentes o mundo estará totalmente entregue nas mãos do anticristo, o preposto de Satanás. Será o início dos 7 piores anos de toda a história, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24:21. Nada haverá antes ou depois que possa se comparar ao tempo da tribulação, de tão terríveis que serão os juízos divinos que serão derramados sobre a terra nesse tempo e que estão descritos no livro de Apocalipse. Joel falou sobre as luas de sangue e a profusão do Espírito Santo por sua palavra e por sonhos e visões. Muitos crentes que estão acompanhando esses alertas divinos sabem que, nos últimos anos, repetiram-se os sinais das luas de sangue, que precedem grandes acontecimentos e mudanças ordenados por Deus. Mas o profeta Joel viu mais ainda, que nos últimos dias, após o sinal das luas de sangue, se seguiria uma profusão do Espírito Santo, ou seja, Deus estaria falando diretamente com pessoas por meio de sonhos e visões, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E isso está acontecendo nesse exato momento no mundo inteiro. Basta fazer uma pesquisa sobre arrebatamento e a volta de Jesus Cristo na internet e você terá noção de como ele está falando com pessoas no mundo inteiro. E por que Deus insiste tanto em avisar que Jesus está voltando? No livro de Ezequiel 18:23 Deus faz essa pergunta: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos, e viva. Está explícito que Deus trabalha para que todos se salvem. Mas a salvação depende de mudança de caráter, de obras e atitudes. Deus faz a parte dele, mas o homem deve fazer a sua parte. E é aí que o diabo entra, tentando impedir as almas de rejeitarem as trevas e viverem na luz de Cristo. Assim, vemos Deus trabalhando o tempo todo e no mundo inteiro, falando através de seus servos. Em testemunhos, em mensagens escritas, esperando que alguém, tendo recebido mensagens sobre a volta de Jesus, seja por palavra, seja por sonho ou visão, se volte para Cristo e se prepare para a sua volta, arrependendo-se de seus pecados e recebendo-o como seu Senhor e Salvador. Simples assim, Deus gostaria de ver todo ser humano salvo, tanto que Joel enfatiza nos versículos acima, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A parte dele Deus tem sido feita, mas e a nossa parte? Sim, a parte que cabe a nós, de ouvir, crer, se arrepender e receber Jesus como Salvador. Você já fez sua parte. A escuridão espiritual da meia-noite e o fim da Igreja de Jesus Cristo. Sim, estamos vivendo um tempo sem igual. Tempo em que a humanidade alcançou o patamar espiritual chamado por Deus de meia-noite. O momento em que o mundo chega ao ápice da escuridão espiritual e da contaminação pelo pecado. O ser humano do século XXI, criado e enraizado nessa cultura moderna, tem se tornado uma completa e perfeita obra de Satanás, tem se tornado a imagem do adversário de Deus, Lúcifer. O ser humano tornou-se contra Deus e inimigo de Deus por suas obras más. Sim,
e tudo ao nosso redor, nas mídias, TVs, filmes, revistas, jornais, internet, testemunha a completa degradação moral em que mergulhou profundamente a humanidade em nossos dias. Até mesmo a grande maioria do que se diz igreja também está contaminada, com suas vestes manchadas do pecado. Tudo isso reflete esse momento espiritual de extrema escuridão espiritual em que vivemos e nos alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25:6. Portanto, toda a escuridão espiritual que invadiu o mundo, e até mesmo as igrejas que dizem servir a Deus, revela que vivemos esse momento em que o esposo está prestes a chegar, em busca de sua amada noiva prudente. Essa é a mensagem que está gritando aos ouvidos de todos nós e poucos a percebem. Eis o noivo. Eis aí Jesus voltando. Já é quase meia-noite no relógio de Deus. Note isso. Somente entrarão para a festa do casamento de Jesus e sua noiva aquelas virgens que estão preparadas. Então, lembre-se, Jesus está fazendo agora a escolha de sua noiva. Prepare-se para que ele, porventura, te considere digno de fazer parte da noiva prudente, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro e santificando-se na obediência à sua palavra. Deus chama de igreja prudente apenas as que se mantêm santas, firmes na fé em Jesus Cristo e com suas lâmpadas acesas, iluminando a escuridão espiritual que nos rodeia no fim dos tempos. A iminência do arrebatamento da noiva prudente. Após os avisos das luas de sangue, após todos os recentes avisos por meio de sonhos e visões, vivemos o momento em que Deus aguarda que se tomem as últimas decisões, entre aqueles que por ele foram avisados de sua volta. Portanto, está cumprida integralmente a profecia de Joel e, agora, nos resta apenas aguardar a volta de Jesus, que poderá se cumprir a qualquer momento. E você, está preparado? Já tem a salvação de Jesus Cristo? Caso você ainda não aceitou como Salvador, pare tudo agora mesmo que está fazendo. E corra, agora para o seu quarto e busque-o em oração. Aceite-o depressa como seu Senhor e Salvador, e comprometa-se com ele a produzir frutos dignos de arrependimento. Haverá salvação na tribulação? A resposta bíblica é, sim. Haverá salvação, mas pense bem nisso, se hoje, na graça do Senhor, com o Espírito Santo habitando conosco na terra, as pessoas são duras de coração para aceitá-lo. Imagine quando Jesus voltar e o Espírito Santo retirar-se da terra. Entenda isso, que se hoje muitos não ouvem, depois será muito mais difícil. O preço a pagar. Serão salvos somente aqueles que rejeitarem a prestar adoração à besta e não receberem a sua marca, o 666. Assim mesmo, eles serão julgados no tribunal de Cristo. Veja nos versículos seguintes as consequências para quem se curvar à vontade do anticristo e for marcado com o 666. Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, 9 e 10. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse 14, 11. Vivemos o tempo da última chance de salvação pela graça de Jesus e de graça para nós. Durante a tribulação, a salvação não será mais como hoje, pela graça e pelo sangue de Jesus, nem será de graça, será pela rejeição ao anticristo e sua marca, o que custará ao crente da tribulação o derramamento do próprio sangue e a perda da própria vida em consequência dessa decisão. Contudo, será salvo e estará entre a multidão de crentes no reino celestial, estes que estão vestidos de vestes brancas. Quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 13 a 17.
Lamentavelmente, milhões de pessoas só entenderão tudo isso e tomarão a decisão certa quando estiverem frente a frente com os dias da tribulação, e virem com os próprios olhos a chegada e a manifestação mundial do Anticristo, o qual vem querendo parecer Deus, impondo sua marca, a marca da besta, o 666, para que, sem ela, ninguém possa comprar ou vender. Porque milhões de pessoas rejeitaram a marca da besta? A resposta a essa pergunta definirá aqueles que alcançarão a misericórdia de Deus no período da tribulação, o nome do período de 7 anos do governo do Anticristo. Primeiramente, devemos entender que a marca da besta trará consequências físicas e espirituais imediatas e definitivas na vida daquele que a receber. Os milhões que a rejeitaram deixarão claro que não querem ser participantes do governo de Satanás sobre a terra, que o rejeitam e que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, mesmo que ao preço da própria morte como consequência pela rejeição da marca do 666. A maioria será morta durante a tribulação, como consequência da rejeição a essa marca. Mas para os que forem marcados como 666, a consequência imediata não será vista. Continuarão vivendo numa aparente normalidade até a metade da tribulação, quando o Anticristo será desmascarado e as pragas e caos dominarão a terra. Aí os marcados perceberão que o Anticristo não é nenhum Deus, mas a própria manifestação de Satanás, e então o caos será total. Ao fim dos 7 anos, Jesus Cristo voltará à terra, prenderá o diabo, matará o Anticristo e destruirá seus seguidores. Esse será o fim para os marcados pelo 666. Sucumbirão pelas pragas e castigos da grande tribulação ou perante Jesus Cristo em sua vinda. Lendo atentamente a Bíblia Sagrada, podemos notar que a condenação será justa para bilhões de almas que rejeitaram os alertas da palavra de Deus, e continuam a fazê-lo ainda, nesse exato momento, com seus atos, pornografias, prostituições, adultérios, ladroices, corrupções, mentiras e violências. Uma sociedade decadente em toda a sua essência, cujos avanços tecnológicos lhes cega ainda mais o entendimento para que não entendam o perigo espiritual que está por detrás de toda essa aparente evolução humana. Essa evolução tecnológica não é a evolução que Cristo trouxe para nós. Na verdade, a humanidade não está evoluindo, mas regredindo espiritualmente, e justificando tudo o que está por vir, pois será a justa recompensa pela rebeldia e aversão humanas dedicadas à obra de Deus e Jesus Cristo. O engano do Anticristo com seus sinais e prodígios de mentira. Mas por que tantas pessoas serão enganadas a ponto de receber a marca da besta e aceitarem servir ao Anticristo? A resposta é simples: ele vem imitando Deus, com sinais e prodígios de mentira. Satanás é mestre em persuadir e seduzir, mediante o engano, as almas dos homens. Ele também fará sinais, porém, serão todos sinais de mentira. Por exemplo, no terceiro templo, que está por ser reconstruído em Jerusalém, o Anticristo se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo Tessalonicenses 2:4. E fará grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu, à terra, à vista dos homens. Apocalipse 13:13. Ora, segundo a Bíblia Sagrada, o Anticristo virá com o poder de Satanás. Ele usará esse poder para enganar a humanidade. Não será o diabo, mas terá a seu dispor todo o seu poder. Semelhantemente, seus seguidores também se tornarão falsos cristos e falsos profetas, que aclamarão o Anticristo como Deus, fazendo grandes sinais, como avisam as profecias. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, segundo Tessalonicenses 2:9. E surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Jesus, o único e verdadeiro Messias, te espera em sua próxima oração. Mas quem conhece a Bíblia Sagrada, sabe também que Jesus foi, é, e sempre será o único Messias verdadeiro. Provou isso na cruz, entregando sua vida em resgate de nossos pecados. Ele viveu para transmitir vida e se entregou por nós para nos livrar de nossos pecados. O diabo e seu Anticristo não virá para ajudar ninguém, só para matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida, para nos livrar das algemas de Satanás, algemas que nos prendem à servidão do pecado, na prostituição, nas drogas, na degradação moral. Escolha Jesus Cristo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.
João 10:10. Toda glória seja ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber novas notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.